hoje eu quero falar sobre uma palavra sábia. A palavra sábia está registrada em Provérbios capítulo 15, versículo 1. Embora o texto estará sendo projetado, é importante que você abra na sua Bíblia. Nós falaremos de cada palavra deste versículo. E eu gostaria que você lesse palavra por palavra comigo, fizesse acompanhamento na sua Bíblia. A palavra sábia, Provérbios, capítulo 15, versículo 1. O texto diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. É um texto conhecido, fácil de ser dito. Vamos todos a uma só voz? A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Amém. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Meus irmãos, conta-se a história de um rei que teve um sonho e então chamou um dos seus sábios para contar o seu sonho. E ele disse para aquele sábio: sonhei que eu perdia cada um dos dentes da minha boca. E o sábio disse para ele: tragédia, majestade, tragédia. Você verá a morte de todos os seus entes queridos, um por um. O rei, irritado com esta interpretação, mandou que lhe desse 100 açoites e chamou outro sábio. Contou-lhe o mesmo sonho. E este disse: grande felicidade vos está reservada, Alteza. O sonho significa que vossa majestade vai viver do que todos os vossos parentes. O rei sorriu com a interpretação e mandou que lhe dessem 100 moedas de ouro. Ora, assim que o sábio estava saindo do palácio, um dos cortesãos, admirado, lhe disse: eu não entendi, não é possível. A interpretação que você deu é a mesma do outro. Porque um ganhou 100 chicotadas e você 100 moedas de ouro. E ele disse: lembre-se, amigo, tudo depende do jeito que você fala. É impressionante isso. Ora, a comunicação é algo extremamente natural de nós. Deus nos fez seres que se comunicam, que conversam um com o outro. Somos seres que falam e que ouvem e que compreendem. Desse modo, nós acreditamos que é importante sabermos usar as nossas palavras. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. As palavras têm poder? Bem, deixe-me dizer algo para você. Se você pensa que palavras são mágicas, por exemplo, se eu ficar repetindo: vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, vou ficar rico, eu ficarei rico? Não. As palavras, pensamento positivo, essas coisas não têm nenhum poder em si mesmas. Todavia, nós cremos que as consequências daquilo que dizemos, isso pode provocar grandes repercussões, tanto em nossa vida quanto na vida dos outros. Ou seja, aquilo que dizemos pode impactar tanto aquele que me ouve, como impactar a minha vida pessoal. De novo, não é um poder, não é que a frase que eu disse, ela tem poder de fazer alguma coisa. Mas é porque aquilo que dizemos, assim como a forma com que dizemos, pode e certamente influencia significativamente as nossas vidas. Desse modo, eu gostaria de, à luz deste texto, compreender o que é a palavra de Deus, uma palavra sábia para as nossas vidas. Nós lemos um provérbio. O que é um provérbio? Nós falamos no domingo passado que provérbios não são regras infalíveis. Algumas pessoas, vou citar um texto muito conhecido da igreja, um texto que diz: ensina a criança no caminho que deve andar,
e quando envelhecer não se desviará dele. Conhecem esse texto? Muitas pessoas têm este texto como uma regra infalível, como se fosse uma promessa, uma lei que tem que se cumprir. Mas isso não é verdade. E eu ilustrei no domingo passado, e trago uma nova ilustração aqui, de um provérbio não bíblico. Como, por exemplo, água mole e pedra dura, tanto bate até que fura. E falamos no domingo passado que este é um provérbio popular que ensina as pessoas a insistirem. E toda vez que você insistir, você vai conseguir. Certo? Não. Mas na maioria das vezes. Deste modo, nós acreditamos que os provérbios falam de uma regra geral e não de uma exceção. Assim como água mole em pedra dura tanto bate até que fura, ensina uma regra geral. Na maioria das vezes em que você insistir, você vai conseguir. Aí alguém poderia dizer assim, mas eu insisti uma vez e não deu certo. Esse está vivendo nas exceções. E nós não cremos que o sábio deva viver nas exceções. Só passa para mim, por favor, por gentileza. O sábio não deve viver nas exceções, de modo nenhum. O sábio deve viver na regra geral. E o livro dos provérbios está cheio de regras gerais, que você deve se seguir por elas. Você não tem que pensar assim, mas eu fiquei sabendo da história do fulano, que com ele aconteceu de outro jeito. Meus irmãos, a sabedoria do livro de provérbios é para que você siga a regra geral. Uma dificuldade que também temos é porque alguns textos são bem familiares. As pessoas conhecem bem o texto. Eu, por exemplo, desde criança, ouvi este texto. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Este é um texto que eu escutava desde a minha infância. E ouvindo esse texto continuamente, eu tinha uma interpretação. À luz do texto, nós podemos ter quando aprendemos, estudamos, podemos ter uma interpretação diferente, melhor, correta. Por isso, não deixe que a familiaridade com o texto te leve a uma interpretação. Leiamos com cuidado, como eu disse, cada uma das palavras deste texto, pois ela tem muito para nos ensinar. Por isso, falemos agora sobre as palavras que destroem. O que são essas palavras que destroem? As palavras, como eu disse, a comunicação é algo que fazemos o tempo todo. E o mau uso das nossas palavras pode causar um grande estrago nos nossos relacionamentos. Essa versão que nós temos aqui na Bíblia é um texto maravilhoso. E nós precisamos prestar atenção em cada palavrinha para termos a melhor compreensão do que este provérbio tão sábio tem para as nossas vidas. E a primeira coisa que eu queria que os irmãos vissem diante dessas palavras que destroem é a palavrinha, observe essa primeira palavrinha aí, a resposta. Está vendo aí? Acompanha na sua Bíblia. A resposta, né? Aí começa a resposta. O que é uma resposta? Bem, comecemos aí entendendo que resposta não começa. A resposta é sempre diante de algo que se ouve. É sempre uma consequência. Não se começa uma conversa com uma resposta, a não ser que você já está respondendo algo de uma conversa anterior. Não é assim? Então, resposta é uma reação. E ele diz, uma resposta branda. O que é uma resposta branda? Essa palavra branda dá uma ideia de tonalidade, de macio, suave. Então, é algo mais leve. Então ele está dizendo que uma resposta branda é uma atitude conciliatória, de tentar unir, de tentar juntar. Pode passar, por gentileza? Nesse sentido, ela não quer resolver o problema a qualquer custo.
A resposta branda, ela vai refletir se é o momento certo de ser dita e a ponto de alcançar o coração daquele que está ouvindo. Esta resposta branda não se trata de alguém que é passivo. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês, presta bem atenção. Tem pessoas que são calmas naturalmente. Você conhece pessoas assim? Você é desse jeito? Que as coisas estão pegando fogo, mas está tudo bem, e está calmo. Eu não estou falando deste. Esta não é uma resposta branda. A resposta branda é uma decisão. É alguém que mesmo num ambiente tenso, ele dá uma resposta branda. Entende a ideia? Não se trata de alguém que é passivo. Porque tem muita gente que é assim. E nós vamos falar destes também. Mas aqui a resposta branda é algo decidido. Tanto é que é uma resposta. É algo que você decide fazer. E o que essa resposta branda faz? Ora, ela desvia o furor. Essa palavrinha furor, ela é muito utilizada no sentido de quente, de calor, de fogo. Essa palavra furor é algo que você vê na face. Você não precisa ouvir uma pessoa enfurecida. Só de olhar para ela, você identifica. Na Bíblia, a ideia de furor, geralmente é um marido que sofreu, que foi traído. E ele está enfurecido, ele é um marido ciumento. No livro dos profetas, a palavra furor se refere a Deus. E esse furor só pode ser abrandado, desviado, se for realizado o castigo, se for aplicada uma sentença. Então aqui, ele diz justamente que desviar o furor é ter esse furor apaziguado. A ideia de desviar o furor é como se alguém tivesse com muita raiva, estivesse com, como é que é a expressão de ira? Geralmente se a boca modifica o nariz, a sobrancelha, e alguém diz o problema foi resolvido. E a pessoa se acalma. Entende a ideia? Esse é o desviar do furor. A resposta branda desvia o furor. Minha primeira pergunta é a seguinte. Olhe de novo no seu texto. Está escrito o que aí? Olha só, a primeira frase que nós lemos. A resposta branda desvia o furor. Cadê o mandamento? Procura para mim a ordem desse verso que nós lemos. Qual é a ordem do texto? Tem algum mandamento aí? Está sendo dito no texto: darás uma resposta branda toda vez que alguém estiver enfurecido? Tem essa resposta aí? Tem essa ordem aí? Não? Não há uma ordem. Ele não está dizendo para você fazer isso. Ele não está dizendo, dê respostas brandas para desviar o furor. Não. Ele só está dizendo uma regra geral. Ele está dizendo, na maioria das vezes em que você der uma resposta branda, você vai desviar o furor. A sabedoria é esta. Quem escreveu essa sabedoria foi Salomão. Salomão escreveu esta sabedoria. Ele observou, ele viu muitas pessoas dialogando, ele viu muitos conflitos surgindo. E na sua sabedoria, inspirado por Deus, ele percebeu que se você der uma resposta branda, você desvia o furor. Agora vem uma pergunta. Devemos sempre dar respostas brandas? Devemos sempre responder brandamente em toda e qualquer situação? Claro que não. Existem situações, eu diria a grande maioria das vezes, é bom desviar o furor. Mas esse é um dos motivos que, se sempre usarmos respostas brandas, estamos sendo cúmplices daquilo que é pecado.
Estamos aceitando pessoas fazerem aquilo que é errado e aceitando e dizendo, tá tudo bem. Se eu falar alguma coisa, vai piorar a situação. Percebe isso? Percebe que quando existe um mal-entendido, quando alguém se perturbou com algo que aconteceu, ou quando alguém avança com palavras maldosas, devemos de fato usar respostas brandas. Mas quando encontramos o mal, o erro e a corrupção, não devemos abrandar. Nós, cristãos, povo de Deus, não devemos. Se o seu irmão falha, fale com ele. Se a omissão também é um pecado grave. E nesse caso, o provérbio não está ordenando dar uma resposta branda, mas alertando da consequência de dar uma resposta branda. Ela apazigua o furor. Existem furores que inclusive não devem ser aplacados. Quando há necessidade de uma correção, quando há necessidade de uma justiça, é necessário que o furor seja satisfeito. Mas o versículo não para por aqui. O versículo tem uma segunda instrução para nos dar. E o versículo diz o seguinte: mas a palavra dura suscita a ira. Vamos lá novamente olhar palavrinha por palavrinha. E aqui a palavra é palavra. O que quer dizer palavra? Esse termo ele aparece muitas vezes na Bíblia como algo oral, algo dito, algo que alguém expressou, né? Não escrito. Então aqui é algo falado, tá? E ele diz: a palavra dura suscita a ira. Esse provérbio, no livro de Provérbios, essa palavra também tem muitos sentidos negativos, assim, embora em alguns aspectos também tenha sentido positivo. Mas como vem da boca de seres humanos, a maioria das vezes em que aparece essa palavrinha palavra, ela traz desastres. E se ela é dura, então, ela provoca dor, ela incomoda, gera tortura no outro, de modo a incomodá-lo a fazer alguma coisa. Quando se dá uma palavra dura, é como se levando a pessoa a tomar uma atitude. A palavra dura pode ser tanto uma ofensa quanto uma bronca. Mas ele diz mais: a palavra dura suscita a ira. O que é essa palavrinha ira? Ira aqui é também uma raiva exterior. Esta ira é de alguém que está pronto para agir, pronto inclusive para tomar uma decisão impensada. Esta ira, ela pode ser terrível. Lembre, irar-se não é pecado. Pecado é o que você pode fazer com esta ira. De novo, irar-se não é necessariamente pecado. É possível você se irar corretamente, de forma santa. Mas também é possível que você se ire com algo errado, com algo que não deveria se irar. Às vezes a gente se ira com coisa que não deveria. Mas vamos lá. Essa ira suscitada ou levantada é algo horrível. Quando isso acontece, a pessoa que está irada não cogita as consequências e toma ações precipitadas, deixando tanto o próprio indivíduo quanto os demais ao seu redor reféns das suas emoções. Não fala não que ele fique irado, e se ele ficar contrariado, ninguém aguenta. Você conhece pessoas assim? Você é desse jeito? E de novo, procure de novo nessa segunda parte, olha aí para o seu texto. A palavra dura suscita a ira. Tem algum mandamento aí? O texto está dizendo assim: não dirás palavras duras para não suscitar a ira. Está escrito isso aí? O texto está dizendo: dirás palavras duras para suscitar a ira. O texto está mandando fazer isso? Também não. É a palavra de um observador. Lembra que eu disse que Salomão, quando escreveu isso aqui, ele estava observando as pessoas conversarem. Ele percebeu conflitos.
E ele percebeu que na maioria das vezes em que uma pessoa dava uma resposta branda, desviava o furor. E ele percebeu que num conflito, na maioria das vezes em que era dada uma palavra dura, suscitava ainda mais a ira do outro. Aquele que estava calmo ficava irado. Ele percebia esse processo. Por isso, sabiamente, escreveu este provérbio. Sabiamente, Deus o inspirou para que assim pudesse nos instruir. Mas eu quero dizer que, embora na maioria das vezes nós usemos palavras duras e suscitamos a ira dos nossos irmãos, dos nossos semelhantes, nem sempre esta palavra dura é desnecessária. Às vezes precisa vir uma palavra dura, às vezes precisa vir uma bronca, às vezes é preciso ser duro e dizer para a pessoa. A gente está tão acostumado a dizer, não, tem que ser bonzinho. De novo, esse provérbio nos alerta para as terríveis situações em que uma palavra dura pode nos causar. Mas este provérbio também nos ensina que precisamos ponderar. Vamos fazer o seguinte, vamos imaginar agora na nossa prática diária. Passa para mim, por gentileza. Na maioria das vezes, então, a resposta branda vai desviar o furor. Mas também, na maioria das vezes, pode passar novamente, a palavra dura vai suscitar a ira. Mas nem tudo deve ser abrandado, nem tudo pode ser suscitado. Muito deve ser abrandado, pouco deve ser suscitado. Desse modo, eu quero só que os irmãos compreendam uma verdade simples que o sábio quer dizer. Ele diz que na primeira frase, uma resposta branda, na maioria das vezes, abranda, desvia o furor, mas nem sempre isso deve acontecer. Na segunda frase, a resposta dura suscita a ira. Nem sempre devemos ser agressivos, mas às vezes seria necessário. Agora vem-nos uma pergunta: quando usar um e quando usar o outro? Se eu posso usar os dois, se eu posso tanto dar respostas brandas quanto palavras duras, quando devo usar um? Quando devo usar o outro? Para isso precisamos falar com aquele que é a própria sabedoria encarnada. Lá em Provérbios 8, ele diz assim: eu sou a sabedoria. Quem é esta sabedoria encarnada? Quem é esse? Quem é esta palavra sábia, que ao invés de destruir, constrói? Quem é esta palavra que se encarnou e viveu em nosso meio? Este é Jesus Cristo, o nosso Senhor. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quem é esta palavra que estava no princípio com Deus? Jesus Cristo, o nosso Senhor. Vejamos então palavras que constroem. E para isso, eu gostaria de pegar um exemplo de respostas que desviaram o furor à luz do que Jesus Cristo tem para nos ensinar. Vamos nos lembrar, por exemplo, eu gosto de uma história boa com João e os samaritanos. João, juntamente com Tiago, Jesus e os seus apóstolos, estavam percorrendo, eles estavam na região da Galileia, ao norte, e estavam indo em direção a Jerusalém. E eles passaram pelas aldeias dos samaritanos, mas os samaritanos disseram: não vão passar por aqui. E eles impediram Jesus Cristo. João e Tiago chegaram em Jesus e disseram assim: Senhor, quer que oremos a Deus para que Ele mande fogo do céu e consuma esses samaritanos? Jesus falou: não. Não, João. Não é assim que funciona. Tiago e João estavam enfurecidos. E Jesus desviou-lhes o furor. Deu uma resposta branda a eles.
É curioso porque lá no livro de Atos, Filipe vai evangelizar os samaritanos. E quando ele vai evangelizar os samaritanos, aquele povo acredita em Jesus. E depois ele chama, sabe quem que eles vão chamar? Pedro e João. Vai lá João, aquele que queria mandar fogo para matar os samaritanos. Inclusive esse João é o chamado profeta do amor, né? Aquele calminho. Queria mandar fogo sobre os outros. Agora, no livro de Atos, ele está calmo. Ele viu como foi importante Jesus ter desviado o seu furor. E agora ele é testemunha da transformação que Deus causou naquele meio. Vamos pegar uma outra história. Agora, palavras duras. Vejamos agora palavras duras que suscitam a ira. Tem um outro exemplo com Jesus Cristo, que ele estava em um jantar. Ele estava na casa de um fariseu. E então ele começa a dizer: ai de vós, escribas e fariseus, porque são hipócritas, porque só chama para jantar quem tem algo para oferecer. Aí os doutores e mestres da lei falam assim: Jesus, assim o Senhor também nos ofende. Aí Jesus diz assim: e vós, mestres da lei, que pesam cada vez mais a vida dos outros, que só complicam, que só apresentam a lei e não apresentam a graça. Gente, Jesus tinha sido convidado. Que saia justa, né? que falta de decoro, não é assim que pensamos? Observe, se é a verdade que está em jogo, se é a misericórdia de Deus que está sendo deixada de lado, é necessário repreender. Em muitas outras ocasiões, Jesus dá respostas duras. Os vendilhões no templo, quando os apóstolos vão trazer crianças para Jesus, Jesus fica indignado, né? Quando as pessoas vão trazer as crianças para Jesus e os apóstolos vão afastar, Jesus fica indignado com essa situação e diz para os apóstolos: deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçam. Percebe que às vezes é necessário uma resposta dura? Mas e quantas outras vezes Jesus acalmou, Jesus falou com paz. Tá, pastor, existem os dois tipos. Como é que eu faço então? Como é que eu tomo a minha decisão? Antes de eu responder a sua pergunta, eu te disse o melhor exemplo, mas agora eu quero te falar sobre a melhor resposta. Deus viu você dando más respostas quando não devia. Deus olhou para você e viu você abrandando com quem não devia. Deus viu você ardendo em furor ou irado. Deus olhou para você com raiva, quando você estava com raiva sem motivo justo. E quando Deus viu os seus pecados, o próprio Deus se enfureceu. Deus olhou para você com todos os seus pecados. Todas as vezes em que você usou a mesma língua que abençoa para amaldiçoar, Ele viu que você colocava com uma pequena língua fogo na casa inteira. E quando Deus viu todos os seus pecados, Ele veio com furor justo, com um furor que não deveria ser aplacado. O furor de Deus, a ira de Deus é justa, é boa, é santa. E se Ele te condenasse ao inferno, Ele seria bom e santo. Mas ao invés de agir deste modo, Deus enviou uma resposta branda. E a resposta branda enviada por Deus é a própria palavra encarnada, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Ele veio, habitou entre nós, ouviu pessoas falando coisas desagradáveis ao seu redor,
Gente, eu imagino Jesus na sua infância, adolescência, escutando seus irmãos, escutando sua mãe, seu pai, falando tudo quanto é coisa. Imagina Jesus agora convivendo com os seus discípulos, 12 discípulos, falando de tudo. Não só os 12, mas também muitos que lhe seguiam. E Jesus, com grande sabedoria, como eu descrevi aqui, ele sabia exatamente o que dizer. E eu quero te dizer que a Bíblia nos dá uma esperança. A Bíblia diz que Ele colocará em nossa boca aquilo que devemos dizer. Mas Ele não está dizendo isso de forma mágica, como se eu não precisasse estudar a Bíblia. É necessário que você estude este livro, para que Ele te dê sabedoria para saber usá-lo na hora certa. Ou seja, Jesus Cristo, quando você acredita no que Ele fez por você, quando você acredita que Ele é a resposta de Deus para tratar com o seu coração, aquele que perdoou os seus pecados e transforma a sua vida, então aí sim, transformado, Ele vai te ajudar a ser sábio. Ele vai te ensinar a usar respostas brandas e palavras duras na ocasião certa. Mas isso não é fácil de acontecer. É um processo lento. Não é instantâneo. É algo contínuo. Ainda erraremos muito. Ainda daremos respostas brandas quando deveríamos dar palavras duras. Ainda daremos palavras duras quando deveríamos ser brandos. Mas até lá, enquanto vamos aprendendo, Jesus diz assim para você: eu perdoei o seu pecado, eu desviei todo o furor de Deus e eu tenho toda a paciência para te ensinar. Vamos aprender? Eu quero algumas aplicações práticas a respeito destas ideias. E a primeira delas é que você possa responder com autocontrole. Na vida conjugal, inclusive, palavras duras não são incomuns, lamentavelmente. E elas podem aparecer do cansaço. Às vezes as pessoas estão cansadas, tiveram um dia cheio. É o trânsito, é o patrão, a frustração de não ter conseguido realizar alguma coisa. E então escuta uma coisa e vem com outra agressividade. E a palavra vem mais doída, para machucar, para ferir, às vezes sem pensar. E eu quero te dizer, a mansidão é uma escolha, é um fruto do Espírito. A temperança também é um fruto do Espírito e é necessário fazermos uso destes frutos. Então segure sua língua, cala a sua boca. Você tem a resposta pronta na boca? Fica com ela para você. Não fala não. É melhor você se arrepender de não ter dito alguma coisa, do que se arrepender de ter dito. Porque se você não disse, ainda dá tempo de dizer. Mas se você disse, o estrago já foi feito. Aprenda com autocontrole. Te dá uma sugestão. Surgiu um conflito entre você e o seu cônjuge? Fique em silêncio. Responde não. E a pessoa vai falar assim: você está emburrado? Está emburrada? Você responde: não, estou orando para a gente poder conversar com mais calma. Mas você ora, viu? Você vai ficar em silêncio, mas não é para ficar calado, não é para orar. Não é para você ficar ensaiando seu discurso, não. É para você orar. Neemias fez justamente isso. Ele estava na presença do rei. O rei fez uma pergunta para ele. Ele disse: Senhor, me ajuda nesse momento. E respondeu: Senhor, me dá paciência. Senhor, me dá sabedoria. Autocontrole. E quando vamos falar com os filhos? Quero dar uma outra aplicação. Pais frequentemente confundem autoridade com dureza, firmeza com aspereza. A Bíblia não proíbe uma correção severa, mas ela condena uma correção movida pela ira.
Deixa eu contar uma coisa, pais, não batam nos seus filhos, não disciplinem seus filhos movidos pela ira. Deixa eu contar uma coisa, sabe qual que é o ideal? É você sentar com o seu filho pequeno, com o filho pequeno, tá? Senta com ele na cama lá e diz para ele assim, olha, o que você fez foi errado. Eu já tinha dito para você não fazer, e você ainda assim fez. Aí eu falei de novo para você não fazer, e você ainda assim fez. Pode fazer isso? Não pode. Mas agora para você aprender e para você não esquecer, eu vou ter que te disciplinar. Aí você não vai disciplinar com ira, com raiva. Se você vai disciplinar seu filho com ira, na hora, aí você vai disciplinar de forma desmedida. Eu conheci uma senhora que falou assim, pastor, mas se eu fizer isso eu já perdi a raiva e nem vou bater mais não. Eu disse, olha, às vezes você vai até perceber que é desnecessário, mas se for realmente necessário, a disciplina virá corretamente. Não é para humilhar o outro, não é para ofender, não é para chamar, né? Ofende, chama os palavrões sem tamanho. Gente, nenhuma palavra torpe deve sair da sua boca, mesmo que você tenha que dar uma palavra dura. Nenhuma palavra torpe, nenhuma. Mas e aqui eu não tenho tantos filhos pequenos ainda. Nós temos aqui mais filhos adultos, né? Eu vejo muitas mães aqui. Eu quero falar sobre como é que fala com os filhos adultos. Porque é o seguinte, o filho adulto, o adolescente, nossa, o adolescente eu não posso bater mais. O adulto às vezes nem mora mais comigo. O adulto já está pagando as próprias contas, não posso pôr mais de castigo. O que eu faço? Será que ele não entende o tanto, a decisão que ele tomou, o tanto foi horrível? Para que ele tomou essa decisão? A escolha profissional dele, gente, um menino tão inteligente, por que ele foi escolher um negócio desse? Uma moça cheia de futuro quer fazer isso. Não é possível. Ou ainda, não é possível, vai casar com fulano. Não, vai casar, não é possível. E aí como é que a gente quer ir lá, falar tudo e mais um pouco? Pergunte-se, é o momento certo? Eu sei que você precisa chamar a atenção do seu filho, mas está na hora? É o momento devido? Deixa eu dar uma sugestão. Vai conversar sobre algo sério? Fuja dessa tecnologia. Fuja dela. Conversas sérias não devem ser feitas via celular. É algo sério? Então converse pessoalmente. Não manda recado, não manda áudio, não manda vídeo. Conversa pessoalmente. É sério? Então por que você vai falar de forma virtual? Chama a pessoa para conversar. Conversa com a pessoa. Bate um papo, seja sincero. A sabedoria escolhe quando falar e não apenas o que falar. Durante muito tempo, eu tinha uma crise na minha mente sobre a forma e o conteúdo. Você já teve essa... Tem gente que fala assim, eu falo mesmo. Tem que falar, eu falo. Tem que escutar, escuta. É assim não. Tem a hora para ser dito. Tem inclusive o jeito para ser dito. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Embora a forma tenha uma grande influência sobre a verdade dita, a verdade ainda se sobressai. Mas isso não justifica o mau uso das suas palavras. Use com sabedoria o jeito de falar. Ainda mais, quero falar agora sobre o dia a dia. Nós usamos no dia a dia comunicação no lar. A gente fala de forma desagradável. A gente sempre vive de forma assim, né?
comentário irônico, uma indireta, palavras automáticas. Eu quero te dizer, uma casa não é destruída apenas por uma palavra dura, mas por várias pequenininhas que você vai dizendo ao longo da jornada. Por isso, observe como que você responde quando você está contrariado. Alguém te disse uma coisa e como é que você está respondendo? Alguém falou uma coisa que você não gostou. Qual é a sua resposta a isso? É sempre dura, é sempre para agredir. Você sempre escolhe as piores palavras para dizer para o outro. Controle a sua língua. E na dúvida, o lar é o primeiro ambiente de discipulado. Eu quero encerrar falando de perdão e reconciliação. A resposta branda, muitas vezes, é o primeiro passo para restaurar. Por isso, em famílias em que há feridas antigas, em famílias em que palavras marcaram, famílias em que um está emburrado com o outro há tempos, pedir perdão pode ser a resposta branda. Assumir a sua culpa é parte da resposta branda. É dizer para a pessoa: me perdoa, eu errei. E não só falar, mas também agir. Lembra que eu disse sobre forma e conteúdo? Também tem o mensageiro. Eu sei que Deus já usou uma jumenta para falar, mas Ele fez isso uma vez. Não espera que Deus te use sempre para falar como uma jumenta. Ele usa você como filho. Então haja como tal. Vai falar? Fale com sabedoria. E seja um mensageiro justo, digno. Tome decisões na sua vida. Mude de vida. Mude o seu jeito de falar. Pastor, mas eu pequei, eu falei de novo que não deveria. Excelente hora para recomeçar. Jesus te diz: eu já te perdoei por isso. Eu já desviei o furor de Deus. Vamos recomeçar. É a graça dele quem fala alto. Jesus já perdoou as suas palavras malditas. E Ele agora quer colocar bênçãos em cada uma delas. Ainda, eu queria que você fizesse uma oração para a gente encerrar. Faça esta oração quando for surgir um conflito. Se eu fosse confrontado assim, isso me ajudaria a me arrepender? Pense nisso. Você cometeu um pecado. Seu irmão cometeu um pecado. Você vai chamar a atenção dele. Pensa assim, geralmente a gente quer tacar o dedo na ferida e torcer, né? A gente quer falar e dar uma de santinho. Olha o que eu estou falando aqui, porque agora eu tenho razão. Mas pensa assim, se fosse você que tivesse cometido o pecado e você fosse confrontado, essas palavras que você vai usar te levariam ao arrependimento? Se você bebesse das suas próprias palavras, você viveria ou seria envenenado? Peçamos ajuda ao nosso Senhor e Deus. Vamos fechar os nossos olhos, curvar nossas cabeças, falar com o Senhor nosso Deus. Senhor Deus nosso, usamos por muitas vezes as nossas palavras de forma errada, pecaminosa, e te pedimos perdão por isso, Senhor. Pedimos a Ti que nos ajude a usar nossas palavras de modo correto, digno, justo. Senhor, é tão difícil fazer isso, mas o Senhor que é muito paciente, nos deu muitas chances, muitas formas de aprendermos. Por isso o Senhor nos cercou de pessoas, a nossa família, em que nós podemos testar de várias formas, de vários métodos. E em algumas ocasiões usar palavras duras e em muitas outras respostas brandas. Ajuda-nos, ó Deus, à luz da sabedoria das Escrituras, crendo que o Teu Espírito Santo habita em nós, que fomos transformados pelo Espírito Santo, que possamos agir com sabedoria, com intenção,
Que quando falarmos com o outro, tenhamos a intenção de falar corretamente. Que possamos, ó Deus, termos consciência das consequências das nossas palavras. E tendo esta consequência, tendo essa consciência, que possamos agir com justiça, que possamos agir com misericórdia, que possamos, ó Deus, alcançarmos o coração dos nossos irmãos, daqueles que nos rodeiam. Ajuda-nos, ó Deus, dê-nos sabedoria, que a palavra sábia que vem dos céus, habitando em nosso coração, possa também ser transmitida de forma correta ao nosso semelhante. Tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus. É em nome de Jesus, o teu Filho, é que nós oramos. Amém.